Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nessa aula do dia 9 nós vamos fazer alguns exercícios sobre equações do segundo grau completas, tá? Então vocês podem copiar e responder no caderno essas equações aqui. Como eu já passei para vocês na aula passada, na aula do dia 8, os três tipos que podem acontecer quando o delta é positivo, quando o delta é zero e quando o delta é negativo, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Porém, se ficar alguma dúvida, acompanhe a videoaula de ontem, do dia 8, tá? Vocês vão ter o link no documento de ontem. Volte nele se tiver alguma dúvida. Ou acompanhe essa videoaula mesmo do primeiro exemplo, que dá para fazer os outros. Tá? É que o primeiro exemplo ele vai ser uma equação que vai ter uma resposta positiva. Se vocês chegarem numa equação que dê zero ou dê negativo, e se ficarem com dúvida, volte na aula anterior, tá certo? Então, esses exercícios a gente vai ter do A até o H. Eu já coloquei o gabarito aqui para vocês, as respostas finais, porém eu não quero só isso. Eu vou ter a correção depois. Na aula seguinte a gente vai ter a correção desses exercícios e vocês vão fazer passo a passo, tá? Isso aqui é só para dar uma luz para vocês qual vai ser a resposta, para ver se vocês resolvem e ver se atingiu essa resposta, tá bom? Se chegou nesse valor. Aí na aula do dia seguinte vocês conferem a correção. Não sei se vai ser na aula do dia 10 ou na aula do dia 11 que eu vou pôr a correção. Acredito que seja na aula do dia 11, porque na aula do dia 10 eu vou colocar mais uma lista, uma segunda lista de equações, ok? Então vamos lá fazer esse primeiro exemplo. Determine, quando possível, as raízes reais das equações do segundo grau completas abaixo. Quando possível, porque se o delta der negativo, não é possível. Então vamos lá. X ao quadrado menos 5 mais 6. Quem é o nosso A? O nosso A é quem está com x ao quadrado. Quando não tem nada é 1. O nosso B é quem está com o x. Quem está na frente do x é o menos 5. Menos 5. E o C é o número sozinho. É 0. É 6, perdão. C é igual a 6. Fazendo isso, achando os coeficientes, pegamos delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e vamos substituir as letras dessa primeira parte. Delta é igual b ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 5 no lugar do b. Menos 4 da fórmula, menos 4, vezes o a, 1, vezes o c, 6. Menos 5 é o b, menos 4 da fórmula vezes o 1, que é o a, no lugar do a, vezes o 6, que é o C, aqui ó, no lugar do C. O que a gente faz? Menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Menos elevado ao quadrado sempre vai ser positivo essa parte. E depois que a gente acha esse quadrado, a gente faz o quê? Do menos para trás, para frente, aliás, do menos 4 até o final a gente multiplica tudo. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Por que eu coloquei menos na frente? Porque do menos 4 para lá, só tem esse menos 4. Só tem um negativo. Os outros dois são positivos. Se só tem um negativo, fica negativo. Se tivesse dois negativos, vira mais. Se tivesse três negativos, continua menos. Tá bom? Um negativo continua negativo. Quanto que é meu delta? Delta é igual a 25 tira 24, delta é igual a 1. Se o delta deu positivo, porque o 1 é positivo, faz a segunda parte. X é igual a menos b mais ou menos delta igual a 2 vezes a. Essa é a formulazinha que a gente vai substituir agora. Como que vai ficar? Menos da fórmula, tá aqui o menos da fórmula, e dentro do parênteses o valor do b. Menos 5. Menos 5, ó. Menos da fórmula, menos 5. Mais ou menos raiz do delta. Quanto que é o delta? É 1. Então é raiz de 1. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes, quem é o a? O a é 1. 2 vezes 1. Agora a gente vai tirar dos parênteses, resolver a raiz e a multiplicação aqui embaixo. Então vamos lá. Menos com menos, 5. 5 positivo. Mais ou menos raiz de 1, 1. Dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então, ó, menos com menos dá 5 positivo. Raiz quadrada de 1. Que número vezes ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Tirei da raiz. Raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 é 2. Quando a gente faz essa parte, o que a gente faz agora? x1 e x2. Por que x1 e x2? Porque no x1 a gente só vai usar o mais. Então vai ficar 5. Ao invés de colocar mais e menos,
a gente coloca só o mais. 5 mais 1 sobre 2. E no x2, ao invés de colocar os dois, coloca só o menos. Separa esse mais e menos aqui. Como que ficou? 5, já coloquei o mais lá em cima, aqui eu coloco o menos. 5 menos 1 sobre 2. Então eu fiz duas continhas, uma com mais e uma com menos. Eu separei esses dois aqui. Ó. Ficou 5 mais 1, 6, dividido por 2 aqui embaixo, 3. 5 menos 1, 4, dividido por esse 2 aqui embaixo, 4 dividido por 2, 2. Qual é a minha solução? Raízes reais, a solução é igual a 2 e 3, certo? Vocês vão fazer isso na letra B, C, D até H, lembrando que já tem um gabarito aqui para vocês acompanharem, porém eu quero toda a resolução passo a passo que vocês vão corrigir nas próximas aulas, ok? O link dessa explicação vai estar aqui para vocês acompanharem a videoaula. Por enquanto é isso, então, na aula do dia 9. Exercícios para vocês realizarem da listinha 1. Fiquem com Deus, boa aula e até a próxima. Tchau, tchau.